Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael do curso Sou Marinheiro. O vídeo que você vai assistir daqui a pouco, ele faz parte da nossa aula, do nosso curso que prepara você para a prova de aprendiz marinheiros e fuzileiros navais. Então, se você está interessado em passar em um desses concursos, você não pode perder porque nós temos todas as aulas do edital aqui no nosso canal. Então já vai lá, já se inscreve no canal e não perca essa oportunidade. Olá, galera! Eu sou a professora Jade, sua professora da disciplina de Língua Portuguesa do curso Sou Marinheiro. Vamos embarcar na aula de variação linguística? Segundo o Bion, variação é um fenômeno na qual nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo idêntico o tempo todo. Ou seja, todas as línguas naturais sofrem variação linguística. O português, o francês, o espanhol, o inglês, o grego, o alemão. Até mesmo a língua portuguesa varia de acordo com o país. Por exemplo, o português falado no Brasil é diferente do português falado em Portugal, em Guiné-Bissau, Moçambique, entre outros países. Até mesmo dentro do Brasil, há variações de estado para estado, de cada região, até mesmo dentro da mesma cidade. É importante nós estudarmos a variação linguística, pois este assunto ajuda-nos a compreender qual é a situação discursiva do texto que estamos interpretando. E por isso é importante as seguintes considerações nós termos em mente. Que variação linguística é algo natural e inevitável na vida das línguas, então não tem como controlar. Toda língua possui variação linguística. Essas variações podem ser de caráter regional, social, temporal. As diferenças tendem a ser maiores na fala do que na escrita. As variações linguísticas também estão relacionadas com fatores culturais, comunidade linguística, grau de formalidade, colonização, tecnologia, origem. Há variações em uma mesma comunidade de falantes. Uma mesma palavra possui significados diferentes em outras regiões, assim como uma mesma imagem pode possuir palavras diferentes, formas diferentes de serem chamadas de acordo com a região. Cada opção é uma escolha, uma adequação ao meio vinculado e não um erro. Isso é importante nós termos em mente. Por quê? É importante nós respeitarmos as variações linguísticas, que não há uma variação correta ou uma variação errada, uma variação melhor que a outra. Pelo contrário, o desrespeito à variação linguística pode ser caracterizado como preconceito, o que é crime. As diferenças linguísticas são graduais e não obedecem às fronteiras. Então, aos pouquinhos que vai sofrendo variação um determinado termo ou expressão, e não obedecem às fronteiras. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, as pessoas que geralmente moram na região nordeste do estado de Minas Gerais têm a fala mais próxima das pessoas do estado da Bahia, dos baianos, do que das pessoas da capital, Belo Horizonte. Então, há grande variedade linguística dentro do próprio estado de Minas Gerais, entre outros, por exemplo. A globalização ela auxilia na homogeneização da linguagem, divulgando o falar de uma determinada região para outras. Há 4 tipos principais de variação linguística. A diatópica, que pode ser fonética ou lexical. No caso, fonética, variação no som, lexical, variação na forma escrita da palavra. Diastrática, diacrônica e diafásica. Não se preocupem com essas palavras, pois eu irei da etimologia da palavra para que facilite no processo de memorização, além do apelido delas. Então, a primeira variação é a diatópica. A palavra diatópica, então, dia é um prefixo grego que significa através de, por meio de. Vocês vão perceber que toda variação começa com o prefixo dia e termina com o sufixo ica, que também é um sufixo grego, formador de adjetivos. A palavra top vem da palavra grega topos, que significa lugar. Então, por exemplo, esta primeira imagem aqui. Se é uma pessoa que mora na região sudeste do Brasil, vai falar que é uma mexerica. Se é uma pessoa que mora no sul, provavelmente dirá que comprou bergamota. Se é um cearense, dirá que isso daqui é uma laranja cravo. Também há pessoas que poderão chamar
esta imagem de tangerina, poncã. Outro exemplo comum é o desta segunda imagem aqui, ó. Se a pessoa mora no sul ou no sudeste, fala que isto é mandioca. Se mora na região nordeste, é macaxeira. Já para as pessoas do Rio de Janeiro, é aipim. E para você, como você chama os produtos desta imagem e desta segunda imagem? Variação diastrática. Então, novamente, dias, prefixo grego, através de, e o ica, sufixo grego, formador de adjetivo. Strate vem da palavra estratos, do grego camadas. Então, é a variação por camada social, que ocorre nas diferentes camadas social, né? De variação social. Por exemplo, o R retroflexo, que é aquele famoso R caipira do porta, é um tipo de variação social. A presença do som do R ao invés de L em palavras como brusa, ao invés de blusa na pronúncia. Ou a ausência de algumas letras na pronúncia. Óios ao invés de olhos, fio ao invés de filho. Algumas gírias, como maneiro, top, também são variações sociais. Por exemplo, aqui na charge, intitulada Gírias Estúpidas, irado. O rapazinho fala, cara, tu é muito irado, demais. O rapaz camisa amarela, ele está com uma fisionomia de irado, mas irado no sentido de bravo. Já o rapaz de camisa vermelha, ele utiliza a gíria irado como legal, você é legal, né? Você é uma pessoa, gente fina, gente boa. Variação diacrônica é a variação histórica. Então vamos lá. Prefixo grego dia significa através de, por meio de. Sufixo grego ica significa formador, né? Na verdade, adjetivos. E o trono vem de tronos, que do grego tempo. Uma mesma expressão, ela pode variar conforme o tempo. Por exemplo, se uma idosa de 80 anos vê um rapaz bonito, ela vai falar, ele é um pão. Agora, se é uma menina, uma jovem, né? Ela provavelmente falará para o mesmo rapaz, ele é top. Então, uma mesma expressão, né? Um elogio, varia de acordo com o tempo, né? Dois exemplos assim super tradicionais é a variação que sofreu a palavra você e a palavra embora. Você derivou da palavra vossa mercê, que passou a ser vós me ser, vossum ser, vancê, você, se e vc. Já a palavra vamos embora, que é o famoso bora, veio de vamos em boa hora. Depois vamos embora, vambora, bora, bo. Variação diafásica. Novamente, dia, prefixo grego através de, ica, sufixo grego formador de adjetivo. E o faz vem da palavra grega faces, expressão. Então, é uma variação que ocorre de acordo com a situação de comunicação, de acordo com a expressão discursiva. Por exemplo, o senhor pode se sentar neste lugar, disse a recepcionista ao paciente. Ou, senta aí, disse um colega ao outro. Então, varia de acordo com a situação. Aqui, por exemplo, uma mesma expressão. Se for no escritório e você estiver falando com o chefe, você vai falar, bom dia, chefe, como vai? Agora, se você está falando com os amigos na praia, você vai falar, e aí, brother, beleza? Hora do exercício. Vamos verificar se compreendemos os conceitos sobre variações linguísticas. Lembrando que eu já explicarei com a resposta. Se você quiser responder, anotar a sua resposta, pause o vídeo para depois verificar se acertou. Então, o exercício ele foi retirado da prova de aprendizes da Marinha do ano de 2021. Ele é composto por uma tirinha intitulada Vida Moderna. Então, o médico fala assim, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea.
Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. E a pergunta sobre essa charge é a questão 13. Quando se fala em variação linguística, analisam-se os diferentes modos em que é possível expressar-se uma língua. Levando-se em conta a escolha de palavras feita no primeiro quadrinho, é correto afirmar que esse é um exemplo de variação. Então, primeiro, observe aqui o que aconteceu nesta situação discursiva. O médico fala no linguajar médico, no linguajar mais difícil, típico da camada social que ele vive. O paciente entendeu? Não, ele ficou assustado. Depois que o médico traduziu, utilizou a variação linguística do paciente para que ele entendesse e não se preocupasse com o que seria. Então, como são alternativas com textos longos, enunciados longos, eu sugeria primeiro observar que as alternativas começam com o nome do tipo de variação. Então, esse é um tipo de variação que ocorre devido à camada social. Lembra? Camada social vem de stratos. Então, é diastrática. Então, isso elimina a alternativa A, que não é diafásica. A alternativa C, diacrônica, porque a variação diacrônica é ao longo do tempo e não é o caso. E a E também, que é diacrônica. Nós temos a alternativa B e D. Então, nisso você ganha tempo na prova, porque você não vai precisar ler as alternativas A, C e E. Só se você tiver muita dúvida. B. Diastrática, pois se trata de uma variação social da língua em que ocorrem diferenças de acordo com o grupo social específico do falante. Pode ser essa. E a D. Diastrática, pois se trata de uma variação de língua em que ocorrem diferenças de linguagem, levando-se em conta o ambiente de interação entre os interlocutores. É falsa a D. Por quê? É falsa. Porque seria diatópica, essa definição de variação diatópica. Então, a alternativa correta é a alternativa B. É a diastrática porque ocorre na variação do grupo social específico do falante. Então, bons estudos. Não se esqueçam de fazer a lista de exercícios. Até a próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que essa aula faz parte do nosso curso completo Sou Maneiro e ele está de graça e disponível no nosso canal. Então, se isso é importante, se você está se preparando, não deixe de se inscrever. E é muito importante para nós que você dê o seu like, faça o seu comentário, pode colocar a sua crítica, porque isso vai fazer o nosso canal cada vez melhor para você. Um grande abraço!